Do Lu da Lu. Volume 20. Capítulo 134. A verdadeira face do espírito de Tang San, o Imperador Azul Prateado. Essa era uma aura que ele nunca havia sentido antes. Gradualmente ele não precisou liberar muita força espiritual. Cada grama azul prateada dentro da floresta liberou fracas flutuações espirituais e, embora elas não fossem muito fortes individualmente, com toda a onipresente grama azul prateada junta, isso formou um imenso campo espiritual, se fundindo à força espiritual que Tang San liberou. Por meio delas, a área que Tang San podia sentir repentinamente se multiplicou exponencialmente. Cada grama azul prateada se tornou como os olhos e ouvidos de Tang San. Tang San podia usar a força espiritual para examinar o mundo antes. Mas agora, usando o campo espiritual da grama azul prateada, a área que ele podia observar só podia ser descrita como assustadora. Exatamente nesse momento, repentinamente uma voz ecoou próximo dos ouvidos de Tang San sem qualquer aviso. Rei, grande rei, é realmente você? Você finalmente veio até mim? Obrigado, céus. Rei, isso se refere a mim? Tang San ficou internamente chocado. Ele não entende o porquê de uma voz aparecer dentro do seu mundo espiritual. E nesse momento, Tang Hao, parado ao lado de Tang San, revelou um fraco sorriso. Sua força espiritual também havia estado aberta esse tempo todo. Uma voz repentinamente aparecer enquanto Tang San sentia o campo espiritual da grama azul prateada ao redor o surpreendeu enormemente. E essa voz inesperadamente se dirigiu a ele como rei. Uma poderosa força espiritual repentinamente o alcançou por meio do originalmente gentil campo espiritual da grama azul prateada. Essa força espiritual rapidamente se entrelaçou com a força espiritual de Tang San, como se duas cordas fossem amarradas juntas. Rei, por favor, você poderia vir até mim? Essa voz parecia se tornar cada vez mais ansiosa e com um forte anseio. Abrindo seus olhos chocado, Tang San olhou para seu pai. Tang Hao calmamente disse: Você já deve ter sentido isso. Vá, eu vou esperar por você aqui. Há vezes que para obter um anel espiritual você não precisa matar. Embora Tang San não entendesse o que seu pai queria dizer, ele ainda se levantou. O que o surpreendeu grandemente foi que, mesmo sem ele deliberadamente controlar sua força espiritual agora, a intensa aura espiritual ainda estava conectada a ele, constantemente o chamando. Entrando na floresta, Tang San repentinamente sentiu a aura ameaçadora das bestas espirituais dentro da floresta claramente enfraquecerem, como se as bestas espirituais escondidas entre as árvores tivessem se afastado para abrir um caminho. Com a afirmativa do seu pai, ele não hesitou, pulando e rapidamente avançando na direção daquele puxão espiritual. Por onde ele passava, a grama azul prateada no chão parecia chamá-lo animadamente, suavemente balançando ritmicamente. Como se dançassem alegremente com a chegada de Tang San. Essa floresta não era grande. Pelo menos ela não poderia sequer ser comparada à grande floresta Estrela Dou. Mas quando ele entrou, Tang San descobriu que as plantas aqui pareciam todas bem antigas. Como se elas tivessem experienciado infindáveis anos. Árvores se erguendo na direção do céu podiam ser vistas em todo lugar. Era difícil até para a luz do sol atravessar a densa folhagem. Tang San podia ter certeza de que essa era uma antiga floresta. Mas o que era afinal a voz que o estava chamando? Ele ansiava saber a verdade e, portanto, sua velocidade era especialmente rápida. No caminho, ele não foi atrapalhado por nenhuma besta espiritual e facilmente seguiu o puxão daquela força espiritual adiante. Após correr por cerca de 2 horas, aquela força espiritual conectada a ele repentinamente se tornou especialmente clara. Rei, eu estou aqui. A voz espiritual surgiu mais uma vez, tão animada que ela estava até um pouco nervosa. Passando por 2 árvores que precisariam de pelo menos várias pessoas trabalhando juntas para dar a volta, a força espiritual de Tang San se moveu, travando em uma planta à frente. Ele podia claramente sentir que o chamado espiritual vinha dessa planta. Finas vinhas se erguiam, se entrelaçando até alcançarem 10 metros no ar. Pareciam ser incontáveis vinhas entrelaçadas juntas para formar uma planta extraordinária. Ela era inteiramente azul clara como cristal, sua superfície cintilava com um tipo especial de translucidez. Nos seus arredores, a grama azul prateada crescia especialmente viçosa. Cada uma dessas vinhas tinha a grossura da cintura de um humano, seu diâmetro ultrapassava um chi. Agora ela balançava levemente e, no meio das vinhas, inesperadamente havia marcas condensadas como uma face humana. Agora sua expressão parecia ser sorridente, sorrindo para ele. Essas vinhas lhe causaram uma impressão formidável. Uma aura extremamente formidável estava sendo liberada com quase nenhuma restrição. Intensas flutuações espirituais jorravam com aquela face como o centro, girando ao redor de Tang San com um ritmo animado. O puxão espiritual parou ali. Embora Tang San tivesse visto bestas espirituais do tipo planta antes, essa era a primeira vez que ele encontrava uma com uma aura tão formidável. Você me chamou? Tang San encarou a enorme vinha diante dele com um olhar ardente. Embora ele já tivesse sentido que ela não tinha o menor traço de malícia, internamente, ele ainda não pôde evitar ficar um pouco vigilante. Sim, grande rei, fui eu que o chamei. A face humana nas vinhas entrelaçadas se moveu, revelando uma extraordinária expressão humana. Sua grande boca se abriu, inesperadamente emitindo uma fala humana.
Dessa vez não era mais uma troca espiritual e sim uma fala verdadeira. Tang San ficou chocado. De fato, a cultivação de bestas espirituais do tipo planta era muito mais difícil do que as de bestas espirituais do tipo animal. Ele nunca havia ouvido o grande mestre falar que bestas espirituais do tipo planta podiam falar. Mas os fatos apresentados diante dele não toleravam descrença. Quem é você? Por que você me chamou de rei? Tang San perguntou curiosamente. As vinhas sorriram. Por quê? Fluindo pelo seu corpo, há um sangue mais nobre do que o meu. Se eu puder ser chamado de um rei entre a grama azul prateada, então você é o imperador. Ouvindo isso, Tang San internamente entendeu um pouco. Seu cérebro operou a alta velocidade. Todos os tipos de possibilidades constantemente apareceram em sua mente. Essa enorme vinha diante dele e inesperadamente também era uma grama azul prateada. A universalmente considerada como espírito lixo, grama azul prateada, podia realmente ser cultivada até um nível tão formidável. Antes de Tang San abrir sua boca, o rei azul prateado falou mais uma vez. A distância do meu sangue para o seu nível ainda é de pelo menos 15.000 anos de cultivação para mim. Ao encontrá-lo e sentir a aura do sangue que você carrega, parece que eu encontrei um caminho para me guiar a um sangue ainda mais nobre. Obrigado, meu rei. Tang San franziu o senho. Me desculpe, talvez você tenha cometido um erro. Eu realmente não sou seu rei. Eu sou humano, não grama azul prateada. Apenas acontece de eu possuir o espírito grama azul prateada. Não. O rei azul prateado disse um pouco ansiosamente. Grande rei, é impossível que eu tenha errado. A aura que você carrega é a aura da imperadora azul prateada. Isso não é um erro. Se você fosse apenas um humano ordinário com o espírito grama azul prateada como esse, você acredita que poderia cultivar até o seu nível atual. O que você possui é o sangue da família imperial azul prateada. Grande rei. Tang San ficou atônito. Você está dizendo que a minha grama azul prateada não é grama azul prateada comum? Sim, o que você possui é o puro sangue da realeza azul prateada. Se eu fosse descrever seu espírito, então eu acho que seria mais adequado usar imperador azul prateado, não grama azul prateada. Toda a grama azul prateada está em uma linha, todas são seu povo. Você não sentiu elas te chamando? Imperador azul prateado? O coração de Tang San tremeu. Ele repentinamente entendeu um pouco das intenções do seu pai ao trazê-lo ali. Poderia ser que o espírito da sua mãe naqueles dias era o imperador azul prateado? O que ele havia herdado não era um espírito lixo, mas o profundo espírito imperador azul prateado. Aquele enorme rei azul prateado continuou. O imperador azul prateado sempre esteve na mesma linha nesse mundo. Apenas quando o imperador azul prateado anterior passa, o próximo imperador azul prateado irá aparecer. Mesmo se você for humano, você atualmente é a única pessoa por cujas veias flui o sangue do imperador azul prateado. Tang San sentiu seu pulso acelerar. Mas eu nunca senti que minha grama azul prateada era especial. Talvez você não entenda. Mas a força que eu possuo agora foi obtida por meio de um método especial de cultivação. Tang San sempre acreditou que a razão pela qual ele possuía máximo poder espiritual inato não estava relacionado ao seu espírito, mas sim à sua cultivação da habilidade céu misterioso. Consequentemente, ele ainda duvidava um pouco das palavras do rei azul prateado. O rei azul prateado suspirou levemente, dizendo: Sim, você não está errado. Anteriormente, o seu imperador azul prateado não era diferente de grama azul prateada comum. Esse é um erro nosso, porque o seu sangue imperial azul prateado ainda não foi realmente despertado. Portanto, você ainda é incapaz de sentir o quão formidável ele é. Grande rei, você veio aqui, não me diga que é para que eu ajude a despertá-lo. Ouvindo as palavras do rei azul prateado, se Tang San ainda não entendesse, ele não seria Tang San. Despertar, seu espírito já havia sido despertado uma vez quando ele tinha 6 anos. Poderia ser que ainda era preciso um segundo? Aparentemente sentindo a forma de Tang San pensar, o rei azul prateado pacientemente disse: Grande majestade, o despertar de humanos normais seria realmente capaz de despertar esse seu nobre sangue? No continente, depois de você, eu sou a grama azul prateada mais antiga. Portanto, eu sou chamado de rei azul prateado. Finalmente te encontrando, como seus servos eternos, nós sempre o guardaremos. Você deseja proteger seus subordinados para sempre? Sem qualquer hesitação, Tang San honestamente fixou seu olhar no rei azul prateado, assentindo firmemente. Sim. 2 gotas de líquido azul fluíram de onde os olhos da face humana do rei azul prateado estavam. Quase 20 anos, sem sentir a aura da Vossa Majestade. Hoje nós finalmente deixaremos de ser crianças órfãs. Vossa Majestade, por favor, sinta seus servos o adorarem. As palavras soaram e uma enorme aura sem comparação repentinamente surgiu. Ela não vinha do rei azul prateado diante dele, mas sim de toda a floresta. Brilho azul escuro foi emitido por cada grama azul prateada. Uma grama azul prateada podia emitir apenas uma minúscula partícula de luz azul. Mas à medida que a luz azul de milhões e milhões de gramas azuis prateadas se condensava, isso se tornou um mar azul. Tang San imediatamente sentiu se tornar o centro desse oceano. Seu corpo era como uma enorme boca aberta, engolindo freneticamente o mar azul jorrando do mundo exterior. Um fluxo de calor sem precedentes surgiu de dentro dele. Nesse momento,
Tang San não mais sentiu choque ou pressão da enorme energia, e ele também não sentiu como se seu corpo estivesse inchando. Ele ficou chocado ao descobrir que, à medida que aquela corrente quente fluía corajosamente, uma aura extremamente gentil suavemente acariciava seu corpo. Por alguma razão, quando ele sentiu essa aura gentil, Tang San repentinamente sentiu uma vontade de chorar. Aquela parecia ser uma aura afetuosa, como se o que ele sentisse agora fosse o carinho de sua mãe. Fechando seus olhos, Tang San não queria deixar essa sensação passar. Ele renunciou à percepção de todo o mundo exterior. Ele não queria nem usar aquela mente de alta qualidade para calcular seus atuais ganhos e perdas, focando completamente seu coração naquela ternura altruísta completamente sem reservas. O martelo céu claro havia sido herdado de seu pai, a grama azul prateada de sua mãe. Não importava se fosse uma grama azul prateada comum ou o imperador azul prateado de que o rei azul prateado falou. Tudo isso foi o que sua mãe desse mundo havia deixado para ele. Tang San sabia que aquela aura terna era a aura que sua mãe havia reservado para seu sangue. Amor materno, o amor mais altruísta do mundo. Tang San nunca teve esse tipo de sentimento antes, mas agora ele tinha. Embora ele ainda não tivesse uma mãe nesse mundo, agora, aquele denso amor materno penetrou seu coração. No fundo do seu coração, alguma coisa parece se partir e derreter. Tang San parecia ver a cena do seu nascimento nesse mundo, uma mulher pálida com longo cabelo azul puxando para seu peito, uma brilhante e translúcida lágrima azul escorrendo por sua delicada bochecha, caindo sobre seu peito e lentamente sendo absorvida. Embora ele não ouvisse vozes naquela cena, ele podia claramente sentir o amor daquela mulher o chamando. Mãe, Tang San realmente queria chamá-la. Mas não importava o quanto ele tentasse, a mulher na cena ainda desapareceu lentamente. O que restou foi apenas ele enrolado em panos, com uma fraca cor azul se espalhando sobre seu peito. No mundo real, parado de pé ali, as bochechas de Tang San já estavam marcadas de lágrimas. A superfície da sua pele já havia se tornado completamente azul brilhante e translúcida. Incontáveis gramas azuis prateadas saíram de seu corpo, se enrolando ao redor. Aquelas gramas azuis prateadas também eram extraordinariamente brilhantes e translúcidas. Líquido azul escorreu dos olhos do rei azul prateado. Pessoas podiam confundir pessoas, mas ele não cometeria erros. Esse menino diante dele era o descendente da família imperial, o filho da imperatriz azul prateada daqueles dias. Grande rei, eu espero que a sua alma e espírito possam descansar em paz. A enorme luz azul avançou e o corpo de Tang San foi mergulhado e flutuou dentro de um oceano extremamente gentil. Não havia dor, havia apenas uma terna aura acariciando sua alma. Anéis de espírito apareceram um após o outro. O primeiro anel de espírito, serpente da Tura. O segundo anel de espírito, vinha fantasma. O terceiro anel de espírito, aranha demônio face de homem. O quarto anel de espírito, aranha demônio do abismo. Amarelo, amarelo, roxo, preto. Os 4 anéis de espírito não se moveram após aparecerem, ao invés disso se ergueram em sequência sobre Tang San. E aqueles incontáveis pontos de luz azul rapidamente invadiram esses 4 anéis de espírito, dando a cada um uma camada azul. E nesse momento, a grama azul prateada nos arredores de Tang San começou a mudar. Isso não foi causado pelo oceano azul se condensando no mundo exterior, mas foi emitido do próprio Tang San. A grama azul prateada originalmente brilhante e translúcida se tornou ainda mais transparente. Gradualmente, ela mudou para uma transparência resplandecente como a de uma safira. No coração daquele azul translúcido, havia uma veia dourada, se espalhando da raiz de cada filamento de grama azul prateada por toda a folha. O verdadeiro imperador azul prateado havia finalmente nascido. Num instante, sob a influência da luz azul dourada se espalhando de Tang San, a luz azul no ar claramente se tornou ainda mais intensa. No chão, cada grama azul prateada começou a se tornar brilhante e transparente, começando a crescer freneticamente. Até o rei azul prateado diante de Tang San se tornou transparente sob a influência da luz azul dourada que ele liberou, sua face revelou uma expressão satisfeita. Todos os 4 anéis de espíritos de Tang San distribuíram um brilho azul dourado. Rapidamente aquela luz azul dourada mais uma vez permeou os anéis de espírito. Parecia que esses 4 anéis de espírito não estavam de forma alguma diferentes. Mas na verdade eles já não eram mais os 4 anéis de espírito da grama azul prateada e sim os 4 anéis de espírito do imperador azul prateado. Os músculos inchados de Tang San diminuíram um pouco, seu corpo inteiro pareceu ainda mais proporcional. Sua estatura não mudou, mas seu cabelo negro gradualmente se tornou azul escuro. Dentro daquele azul escuro, ainda havia um fraco brilho dourado misturado. Era como o imperador azul prateado ao seu lado. O cristalino longo cabelo era estonteantemente belo e, nesse momento, os atributos de todo o corpo de Tang San foram intangivelmente promovidos. Sem relação com o poder espiritual, isso foi uma completa reconstrução do seu corpo após despertar seu espírito. As propriedades da grama azul prateada eram sua firmeza e sua vitalidade tenaz. Agora, como o imperador azul prateado, o corpo de Tang San sem dúvidas refletia isso perfeitamente. Nesse momento, aquela vitalidade florescendo de seu corpo inesperadamente alcançou um nível assustador. Até o próprio Tang San não sabia que nesse momento, seu corpo ganhou um mecanismo assustador,
Um atributo especial que as pessoas não conseguiriam nem imaginar. Esse também o atributo exclusivo do Imperador Azul Prateado. Ele não era atributo que poderia ser claramente sentido, mas teria uma enorme influência no futuro de Tang San. A luz azul gradualmente diminuiu, Tang San gradualmente recuperou a consciência. Mas ele não queria acordar, porque a benevolente ternura lentamente passou à medida que ele acordava. Os 4 anéis de espírito originais desapareceram dentro do corpo de Tang San um por um, mas aquelas incontáveis partículas de luz começaram a rapidamente se condensar, coagulando à medida que giravam ao seu redor. A intensa luz azul convergiu numa enorme auréola azul, rodando em volta de Tang San. A auréola constantemente comprimida diminuiu cada vez mais, sua cor também escureceu aos poucos. Tang San não sabia que tipo de sensação era essa, ele apenas sentiu o fluxo quente dentro dele ser completamente liberado. E as lágrimas escorrendo de seus olhos aumentaram em número, cada vez mais. Finalmente, todo aquele azul convergindo havia se transformado numa auréola do mesmo tamanho que um anel de espírito. As incontáveis partículas azuis se sobrepondo finalmente se tornaram negras. Rodopiando, aquele anel de luz negra novo em folha começou a girar em torno de Tang San com um ritmo familiar, tudo nos arredores pareceu ficar estático. No chão, a grama azul prateada crescendo freneticamente estava 3 vezes mais alta do que antes. Sua translucidez gradualmente desapareceu junto com a luz azul. Mas o sopro de vida que elas liberavam havia claramente se tornado ainda mais forte do que antes. Esse era o efeito da aura do Imperador Azul Prateado. Sob sua influência, toda a grama azul prateada daria um salto qualitativo. Tang San havia obtido muita coisa daqui. Mas a aura do seu Imperador Azul Prateado também concedeu muito. Não chore, Grande Majestade. O passado já é o passado. Nós precisamos da sua bênção. O Rei Azul Prateado suavemente chamou. Contudo, já acalmado, Tang San lentamente abriu seus olhos, nublados com lágrimas. Obrigado. A voz de Tang San estava um pouco engasgada. Ele não estava agradecendo ao Rei Azul Prateado por ajudá-lo a despertar seu verdadeiro espírito Imperador Azul Prateado, mas sim por deixá-lo experienciar a aura de sua mãe. Desde seu nascimento, nos 2 mundos, essa era a primeira vez que ele sentia essa inextricável ternura benevolente. Sou eu que deveria agradecê-lo. Apenas a sua presença despertou uma vitalidade ainda mais formidável em nós. O anel de espírito que você obteve agora, eu condensei ele ao limite extremo do que o seu corpo consegue aguentar. Em termos humanos, esse anel de espírito deve ser aproximadamente igual ao que surgiria de uma besta espiritual de 25.000 anos. Ele na verdade não vem do exterior, mas se origina de você mesmo. Ele irá crescer e evoluir junto com o que você conseguir aguentar. Sempre que você estiver no mundo do seu povo, ele irá mudar de acordo com o seu corpo. Agora Tang San conseguiu com dificuldade se lembrar das palavras do Rei Azul Prateado. Mas ele não estava com cabeça para sentir as mudanças em seu corpo e, mais do que isso, ele não descobrira que sua aparência originalmente ordinária havia sofrido algumas pequenas mudanças e que essas pequenas mudanças o fariam parecer 100 vezes mais bonito do que antes. Sua aparência original só era influenciada pelo sangue de seu pai, mas agora ele havia finalmente herdado simultaneamente o sangue de ambos os seus pais. Seu eu atual podia ser considerado seu verdadeiro eu. Com uma fraca luz piscando, a face de Tang San revelou uma clara flutuação de humor. Ele não estava com pressa de partir, ao invés disso liberou seu espírito Imperador Azul Prateado. Um pequeno aglomerado de grama azul prateada emergiu de sua palma direita. As brilhantes e translúcidas folhas de grama não tinham os espinhos da vinha fantasma e só pareciam um pouco mais robustas do que a grama azul prateada comum. Mas aquelas folhas de grama parecidas com safiras pareciam belíssimas. Especialmente aquela veia dourada no centro, causava nas pessoas uma sensação de beleza ainda mais extremamente especial. Isso não era grama azul prateada e sim o Imperador Azul Prateado. Se a grama azul prateada fosse um espírito lixo, então o Imperador Azul Prateado era com certeza um espírito de primeira classe, um espírito único. O único espírito com o sangue do Imperador. Suavemente acariciando o Imperador Azul Prateado, Tang San pareceu sentir a existência de sua mãe. Parado ali desse jeito, ele continuou repetindo o mesmo movimento. Do início ao fim do despertar do Imperador Azul Prateado, ao todo 7 dias haviam se passado. Após 7 dias, depois do fim da cerimônia de despertar, Tang San ficou parado silenciosamente diante do Rei Azul Prateado por 3 dias. Depois disso, ele silenciosamente se despediu desse Rei Azul Prateado de mais de 85.000 anos e deixou essa antiga floresta em silêncio. Saindo da floresta, Tang San viu seu pai sentado ali de pernas cruzadas e com os olhos fechados. Sentindo a aura de seu filho, Tang Hao lentamente abriu seus olhos, mas quando seu olhar caiu sobre Tang San, ele ficou completamente atônito. Tang San nunca havia visto esse tipo de expressão na face de seu pai, aquela gentileza sem limites. Com os lábios tremendo, Tang Hao olhou estupidamente para a face de Tang San. 2 linhas de lágrimas escorreram por sua face envelhecida. Ain. Silenciosamente chamando, a voz de Tang San também estava trêmula. Ele se levantou, seu corpo todo parecia tremer. Vigorosamente dando um passo à frente, ele alcançou Tang San e, esticando seus braços, puxou seu filho com força para seu abraço. Ain, Ain, você sabe o quanto eu senti a sua falta? Por que você foi tão tola? Por quê?
Tang Hao praticamente gritou, chorando e lamentando. Tang San conseguiu claramente sentir as lágrimas ardentes de seu pai caindo em sua jaqueta. Ain, esse devia ser o nome de sua mãe. Subconscientemente, as bochechas de Tang San também ficaram molhadas com lágrimas. Pai e filho se abraçaram chorando, nenhum deles falou por um longo tempo. Ainda foi Tang San que tomou a iniciativa de falar. Pai. Tang Hao enrijeceu por um momento, lentamente erguendo sua cabeça. Com as duas mãos segurando os ombros de Tang San, ele olhou para ele em transe. Pai. Tang San chamou. Tang Hao murmurou. Sabe, a sua mãe era muito bonita. Ela realmente era muito bonita. Ela era a mulher mais perfeita desse mundo. Gentil, amável e bela. Todas as palavras que podem descrever a beleza pareciam ser feitas exatamente para ela. Agora, você finalmente se parece um pouco com ela. Eu achei que a havia visto acenar para mim. Erguendo sua cabeça para olhar para o céu, Tang Hao repentinamente gritou em voz alta. Ain, você viu? Nosso filho já está crescido. Ele já está crescido. Ain. A dor de seu pai influenciou Tang San profundamente. O grito de Tang Hao fez tudo ao redor deles tremer, até um traço de escarlate escorrer do canto de sua boca. Encarando o céu e rugindo, ele caiu rigidamente no chão. Tang San apressadamente apoiou seu pai, chocado. Erguendo sua mão para pressionar o peito de Tang Hao, a rica e gentil força interna da habilidade Céu Misterioso foi infundida ao seu corpo. À medida que a habilidade Céu Misterioso entrou no corpo de Tang Hao, Tang San imediatamente descobriu o que havia de errado. Os canais de energia no corpo de seu pai estavam na verdade todos enrolados. Nenhuma das 5 vísceras e das 6 entranhas estava nos seus lugares originais. Os canais de energia também estavam anormalmente caóticos. Céus, se ele fosse uma pessoa comum, já deveria estar morto há muito tempo. O coração de Tang San abruptamente ficou abatido. Ele jamais imaginou que o pai que havia agido de forma tão tirânica diante do palácio do Pontífice Supremo realmente carregava ferimentos tão sérios. Essas eram velhas feridas. As velhas feridas no corpo de Tang Hao eram tão sérias que se não fosse pela força interna da habilidade Céu Misterioso da escola ortodoxa de Tang San, ele também seria incapaz de sentir a atual condição de Tang Hao. O corpo dele podia ser descrito como correndo o risco de colapsar a qualquer instante. Um erro e ele morreria imediatamente. Esse era um dos títulos Doulu mais poderosos no mundo atual. Tang San sentiu a dor no coração de seu pai. Por todos esses anos, o quanto seu pai havia suportado. Respirando fundo, Tang San não hesitou em apoiar o corpo de seu pai e se sentar com as pernas cruzadas atrás de Tang Hao, com a habilidade Céu Misterioso primeiro circulando uma vez dentro de si. Ele ficou chocado ao descobrir que seu vaso da concepção também havia inesperadamente sido conectado. A força interna circulou pelos 8 meridianos extraordinário e com apenas um circuito, ela pareceu ter aumentado um pouco. Descrevendo em termos de poder espiritual, Tang San havia agora se instalado estavelmente no 53º nível. Com as duas mãos como jade, gentis correntes brancas de energia saíram das palmas de Tang San, aderindo vigorosamente ao centro das costas de Tang Hao. A gentil habilidade Céu Misterioso lentamente entrou no corpo de Tang Hao. Tang San não curou seu pai com urgência, ao invés disso, primeiro circulou a força interna da sua habilidade Céu Misterioso pelo corpo de seu pai uma vez, inspecionando os canais de energia há muitos anos feridos de seu pai. Como uma força interna de primeira classe da seita, a capacidade de tratamento própria da habilidade Céu Misterioso era extremamente poderosa. Porém, a resistência dentro do corpo de Tang Hao era realmente muito grande. O poder espiritual de Tang Hao era uma existência extremamente potente e, apesar de não controlá-lo agora, aquela potente energia ainda estava circulando dentro do seu corpo e colidindo caoticamente. A diferença entre o poder espiritual de Tang San e o de Tang Hao era muito grande. Nesse momento, ele só podia cuidadosamente se esquivar do poder espiritual de Tang Hao e fortificar o máximo possível os canais de energia dentro do corpo de Tang Hao. Quanto mais sua força interna operava dentro do corpo de seu pai, mais abalado o coração de Tang San ficava. Os antigos ferimentos de Tang Hao eram muito mais sérios do que ele havia imaginado. Podia-se dizer que a vida de Tang Hao nesse mundo era um esforço final. Com o suporte da habilidade Céu Misterioso, Tang Hao lentamente acordou da inconsciência. Ele não se sentia tão confortável assim há muitos anos. Abrindo seus olhos nublados, Tang Hao franziu o senho. Pequeno San, deixe para lá. Isso é inútil. Eu estou bem. Com a habilidade Céu Misterioso fazendo um último circuito dentro de Tang Hao, Tang San lentamente recolheu sua força interna. Mas sua expressão se tornou extremamente séria. Pai, seus ferimentos. Tang Hao disse indiferentemente. Eu estou bem. Já faz tantos anos. Eu me acostumei com isso muito tempo atrás. Não me diga que você acredita que, como um título Doulu, eu seria nocauteado por aqueles restos. Não, pai. Tang San se virou na frente de Tang Hao. Seus ferimentos são extremamente sérios. Sem cuidado adequado, é possível que você... Que eu o quê? Tang Hao olhou para Tang San. Morra. Sim, o que há de tão terrível sobre morrer? Morto eu também serei capaz de acompanhar adequadamente a sua mãe. Não há necessidade de você se importar com os meus problemas. O que você precisa fazer agora é se tornar mais forte o mais rápido possível de acordo com as minhas instruções.
Não me diga que você quer ser incapaz de proteger a sua amada como eu naquele tempo. Morrer? Tang-san de repente ficou agitado. Pai, você realmente não tem mais nada que você quer nessa vida? Sim, minha mãe já está morta, mas você ainda tem a mim nesse mundo. Eu sou seu filho. Se você morrer, o que eu faço? Não me diga que você não quer me ver casar e ter filhos no futuro. Você não quer ver os seus netos? Tang Hao pareceu distraído por um momento. Olhando para Tang-san, a luz em seus olhos se tornou um pouco gentil. O que você está fazendo falando sobre isso? Eu ainda não estou morto. Além disso, mesmo se eu quiser tratamento, de que utilidade isso seria? Eu conheço os meus ferimentos. Eu já tenho muita sorte de conseguir controlá-los nesse ponto até agora. Eu posso tratá-los. Tang-san firmemente observou seu pai. Tang Hao sorriu, um sorriso um pouco ridicularizador. Mesmo um título doulu do tipo cura não conseguiu me curar. Você consegue? Tang-san disse seriamente. As habilidades de cura de mestres dos espíritos do tipo cura só podem tratar os sintomas, não a raiz da causa. Mas meu poder espiritual tem a habilidade de chegar na raiz disso. Sentindo o conforto dentro do seu corpo, Tang Hao franziu o senho. Tang-san continuou. Mas eu ainda não posso curá-lo completamente. Porque a diferença entre o meu poder espiritual e o seu ainda é muito grande. Quando meu poder espiritual se aproximar do seu, eu tenho certeza de que poderei te tratar. Tang-san não exagerou com isso. Se a cultivação da sua habilidade céu misterioso conseguisse alcançar o 9º nível, contando com essa ortodoxa força interna, ele de fato poderia curar Tang Hao. Mas o que ele não disse foi que, mesmo quando Tang Hao fosse completamente curado, seu poder espiritual também diminuiria massivamente por causa dos vários anos de ferimentos agravados. Tang Hao disse calmamente. Esse é um assunto para o futuro. Assuntos futuros podem ser discutidos mais tarde. De repente, com um som de putong, Tang-san se ajoelhou diante de Tang Hao. Se levante. Os joelhos de um homem são ouro. O que eu mais odeio são pessoas que se curvam e imploram. Tang Hao disse irritado. Um olhar teimoso surgiu nos olhos de Tang-san. Pai, eu quero que você me prometa uma coisa. Se você não me prometer, eu não vou levantar. Tang Hao nunca havia visto seu filho dizer algo como isso para ele. Que coisa? Tang-san disse em voz baixa. A partir de agora você não pode mais lutar de novo. Especialmente contra pessoas do mesmo nível de força que você. Se não, se seus ferimentos internos piorarem, então. Tang Hao impacientemente balançou uma mão. Isso é impossível. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Como eu poderia ficar com as minhas mãos e pés amarrado? Tang-san disse resolutamente. Pai, eu vou crescer o mais rápido possível, me tornarei forte o mais rápido possível, tão forte quanto você. Eu sou seu filho, seus problemas são meus problemas. Deixe-os comigo. Eu quero que você fique vivo e são e salvo. Para me ver casar, para ver o nascimento dos seus netos, para ver nosso futuro. Tang Hao puxou Tang-san do chão com uma mão, se virando e andando para longe. Não diga bobagens. Vamos, já é hora de te levar aonde você precisa ir. Pai, Tang-san gritou. Tang Hao se virou rapidamente. Ele ficou chocado ao encontrar as 8 lanças de aranha, que haviam se tornado completamente azuis transparentes, apontadas para os 8 pontos vitais de Tang-san. A evolução da grama azul prateada para o imperador azul prateado havia subsequentemente evoluído o osso espiritual externo 8 lanças de aranha de Tang-san. Agora apenas as afiadas pontas das cabeças das lanças das 8 lanças de aranha pareciam roxas, o resto, assim como a grama azul prateada de Tang-san, eram de um azul brilhante e translúcido. Porém, dentro desse azul translúcido, luzes vermelha e branca podiam ser fracamente vistas se movendo. O que você está fazendo? As pupilas de Tang Hao se contraíram. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.